mais um Papo de Boteco. Que delícia, né, cara? A gente tá aqui comendo um amendoinzinho hoje, um torresmo, cara. Esse cara faz um torresmo pra gente assado, não é nem frito. Porque boteco é essas coisas. A gente tem que ter cachaça, cerveja, amendoim, torresmo. A gente tá aqui pra descontrair e falar de empreendedorismo. Isso é uma coisa bastante bacana, porque é um assunto que tá incomodando a muitos empresários. Quer dizer, o Brasil, depois de pandemia... Aliás, o Brasil sempre viveu em crise, né? E a verdade é que depois da pandemia, muitos não entenderam como dar sequência nisso e passam por dificuldade. Então a gente traz casos de empresários, de apoiadores que mostram caminhos diferentes. O que esse cara fez e deu certo? É por esse motivo que nós estamos aqui. Objetivo, e num papo descontraído, a gente bate papo mesmo, troca ideia. Só que a gente só toma uma cachaçinha no final, porque no final da noite a gente toma para relaxar, descansar. É por isso. Mais uma quinta-feira. Rô, tudo bem com você? Tudo bem, tranquilo. Obrigado, viu, mais uma vez, pelo projeto. Rodrigo, nosso diretor. Rô, qualquer dúvida aí você vai questionando também. Opa, pode deixar. Hoje nós temos um papo bacana, né, Rô? Muito legal, muito interessante aí a proposta. Isso, hoje vai ser legal. Hoje é a Keila Santana. Por favor, olha aqui. Tudo bem, Keila? Olá. Seja muito bem-vinda. Prazerzaço falar com você, viu? Ai, que bom. Eu agradeço aí o convite por estar aqui no Papo de Boteco. Com certeza vai ser um papo bastante descontraído aí, falando de coisas sérias, né? Mas de forma descontraída para que você que está nos assistindo aí sinta que vale a pena ser empreendedor. E a gente toma só no final, porque senão a gente vai enrolar o assunto. Concordo plenamente. Se tomar agora, a gente começa a falar, misturar os assuntos, a gente vai falar que tudo dá certo, né? E não é assim. E aí, tudo bem, Keila? Obrigado mais uma vez, viu, cara? Você é da associação comercial, cara. Isso é muito legal, me chamou muita atenção. Você é a cara de associação, né? Você leva a associação, muda a diretoria e você tá sempre em evidência. Você tá lá, você fica, né? E isso é muito bacana, cara, porque a gente acaba enxergando, principalmente no teu perfil, uma pessoa que realmente contribui como empreendedor. A gente percebe que é um altruísmo até, né? De uma forma muito profunda, cara, verdadeira. Eu vejo porque todo mundo te conhece, muitos te conhecem. E aí você fala, putz, por quê? Porque ela me ajudou nisso, eu devo a minha empresa Keila. Porque a Keila fez isso por mim, e não sei o quê. Então eu acho isso muito legal, essa questão de juntar pessoas e poder discutir, contribuir de forma em grupo ou individual, não importa, mas sempre dando solução, porque não tá fácil, né, Keila? É um desafio, né, Alexandre? É um desafio diário, principalmente quando a gente volta para a questão do empreendedorismo, né? E ter pessoas dispostas genuinamente a contribuir também é um desafio. Na verdade, tudo mudou quando eu entendi, Alexandre, qual era a minha missão de vida. Olha aí. Qual era o meu propósito de vida. E eu entendi que meu propósito é servir. E a associação comercial, ela me dá essa oportunidade de servir empreendedores que, na verdade, se sentem muito sozinhos. Porque lógico, empreender é solitário, né? Claro, Então eu entendi que, estando na associação comercial, eu poderia sim, né, assumir a minha missão, que é servir, que é contribuir, e isso faz todo sentido, por isso que dá certo, né? Você começa a pensar assim, para abrir um CNPJ são minutos hoje, né? Porque a MEI, por exemplo, você entra ali, em questão de minutos, você tem um CNPJ aberto. A grande questão é o que eu faço a partir daí, né? Quais as decisões. E é legal, né? Alguns países mais sérios, eu não digo melhores, né? Eu gosto muito do Brasil, mas países mais sérios nessa questão, a pessoa, para entrar, para ser um empreendedor, ele tem que passar por avaliação. Exato. Pô, cara, imagina, ele cuida de pessoas, ele tem funcionários, ele alimenta famílias, né? Então é um processo, gira a economia de uma forma bem interessante, né? E aí as pessoas muitas vezes não têm essa dificuldade, aliás, encontra dificuldade no dia a dia, aí vem a associação por meio da Keila e acaba contribuindo com isso. Muito legal, né? Essas oportunidades. Sim. E na verdade, Alexandre, quando o empreendedor que na verdade está nascendo, né, ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo assim que ele nasce, e ele vai até a associação e nos procura, a gente tem a oportunidade de conversar e falar qual é a realidade. Porque muitas das vezes, e isso é comum no empreendedorismo, ele ama um determinado produto ou ele ama um determinado serviço, mas ele não tem ideia do que é ser empreendedor. É isso aí. Né? Então nós realmente falamos a realidade e muitos, infelizmente ou felizmente, né, acabam até desistindo,
poxa, eu tenho que ver isso, eu tenho que saber aquilo, então eu vou pensar melhor, né? E a ideia é essa, é mostrar um pouquinho da realidade para que eles saibam exatamente onde eles estão pisando, porque muitos, inclusive, pegaram aquele famoso, né, dinheiro lá que veio da última rescisão, é tudo que ele tem, né? Ele tem um sonho e ele precisa entender que ele não pode perder aquele sonho e que não pode virar pesadelo. Né, e ter a associação comercial para ajudá-lo a entender isso e falar, olha, existe um processo, então não imagina que você vai abrir a sua empresa e já vai começar ganhando, não é assim, tem um determinado prazo para você começar a ganhar e você vai trabalhar mais do que quando você era empregado, então a gente vai falando assim a realidade, né? Como é que você, como associação, vocês acompanham? Porque eu acho que um trabalho que muda uma gestão para outra, é lógico, é um cargo que as pessoas não têm. O seu caso é diferente, mas a diretoria de uma associação, ela não é uma diretoria paga para isso. Não, né? não é. Então são pessoas que estão a fim de ajudar, de contribuir, enfim, que estão ali. Mas quando muda também algumas atitudes, muda também projetos, enfim, né? Agora, como que a associação mais contribui? Por que é importante o cara tá próximo da associação comercial, da cidade que for, não importa, né? Bom, primeiro porque a associação ela tem esse papel de fomentar os negócios, né? E de fazer com que o empresário de fato cresça. E para a gente fazer isso, a gente tem que estar sempre antenado nas tendências, na economia, na inflação, naquilo que precisa ser mudado, aquilo que vai acontecer daqui a pouco, e muitas das vezes ele está ali envolvido no trabalho e não consegue perceber. Tem uma coisa que eu acho muito importante, Alexandre, que eu acredito muito, né? Quando as pessoas se unem, todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. Não tenho dúvida. Puxa, é fantástico. Dessa forma eu não tinha escutado, mas legal. Na entidade você tem essa possibilidade de estar com pessoas que vão te ensinar, e às vezes só uma palavra, sabe? Não precisa nem ser uma frase completa, mas uma palavra faz sentido e você começa a mudar o seu negócio, mas mudar para melhor. Então entende que esse é o papel da entidade, né? Das associações comerciais, é de fato ter as informações e ter pessoas lá dispostas a contribuir, a ajudar e fazer a diferença, a servir. É legal, né? Eu penso que esse é o caminho. Servir. Você sabe, puta, fantástico. E as pessoas têm uma dificuldade para isso, né, cara? Eu vou servir desde que eu ganhe, né? Então, infelizmente. Mas assim, acho que depois da pandemia, eu imagino que houve uma mudancinha. Algumas pessoas começaram a ficar um pouco mais sensibilizadas, entender os valores. Me parece que é assim que aconteceu, né? A impressão que eu tive. Um pouco mais, né? Agora, essa questão de você falou uma coisa fantástica, cara, quando você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas e poder dividir, inclusive para saber o que esse cara faz e você dizer, puta, eu jamais faria isso. Quer dizer, foi um puta aprendizado, né? Não tem a dúvida. Né? Então, pô... Que a sabedoria, né? O que é a sabedoria? É nós aprendermos com o outro, né? E não repetir, não ter que passar por aquilo para de fato poder, puxa, aprendi. É claro que todo aprendizado vindo de uma dor é muito bem-vindo, né? Eu sou conhecida como... Vindo de uma dor? Exatamente. Legal. Né? Então, assim, toda dor, todo aprendizado rico, né, profundo, eu diria, ele vem através de uma dor. E a pandemia veio nos ensinar isso e eu concordo muito com você, Alexandre. Nós começamos a perceber que o tempo e as pessoas, elas que realmente fazem a diferença e são importantes. Porque quando nós vimos, por exemplo, pessoas milionárias que estavam numa cama e podiam estar no melhor hospital, mas elas não podiam nem estar perto das pessoas que elas amavam. Olha só. Sim. Com o melhor dinheiro do mundo, o melhor hospital do mundo, né? São reflexões importantes, poxa. E o tempo também, né? Porque assim, poxa, hoje eu estou aqui, quer dizer, amanhã... Hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã eu não esteja, porque hoje eu estava aqui e à tarde eu fui internado e precisei usar equipamentos, enfim, quer dizer, então o tempo, né, e as pessoas, eu acredito que ficou muito evidente nessa questão da pandemia. E quem está atrás do empreendedorismo? São as pessoas. Claro, sem dúvida. Né? Pô, nós tivemos uma conversa numa outra quinta, com uma aula até com uma pessoa de construção, com o Cris, né, que esse cara, pô...
ele trabalha exatamente essa questão. Ele falou, meu cliente talvez não seja o mais importante. Ele falou, porque meu funcionário é que serve o meu cliente, é o meu fornecedor que traz coisas, quer dizer, as pessoas, né? Não só o cliente em si. É muito legal, né, cara, essa reflexão. As pessoas estão mais sensíveis a isso, né? Escutam mais esse tipo de papo quando vocês falam. Vocês têm bastante coisa sobre comportamento, né? Escutam. Escutam, é. Escutam mais, escutam mais. Escutam mais e a gente já consegue perceber uma preocupação dos empresários em cuidar das pessoas. Ai, que legal isso. Antes, e eu concordo com, né, a outra pessoa que esteve aqui como convidado, sim, as empresas começaram a entender que o principal cliente deles, na verdade, não estava fora da empresa, mas dentro da empresa. Legal. Que são os clientes internos, que são os colaboradores. Principalmente por conta, por exemplo, do Covid, né, Alexandre, que muitas pessoas ficaram, no início, 15 dias fora. Né? Porque precisavam se afastar. Isso. E aí, nesse momento, como é que você perceber que a Keila é importante, que o Alexandre é importante, só ele não estando, só ela não estando? Isso. E a gente começa a perceber, realmente, sentir falta, valorizar, né, as pessoas, né? E aprender a lidar com essas coisas também, né? Acho que muda um pouco o perfil de quem lida, né? Não só valorizar como importância, né? Mas como é que eu lido com isso? Nós estamos falando, você tocou num assunto bacana, que você já começa a falar das pessoas, né? A gente entrou nesse papo. O assunto vai embora, né? Vai que vai. E aí, a gente falou desse lado do profissional, de valorizar. Existe uma carência que eu percebo. Pessoal, a gente ouve muito essa questão de falta de profissional. Hoje não tem mais ninguém comprometido, hoje a gente dificilmente acha pessoas com problemas, as pessoas têm dificuldade de mostrar, não acho mais profissionais, tem tantos desempregados e eu não tenho. E aí existe uma outra colocação, a gente já falou isso em várias quintas-feiras, né, sobre... Será que nós temos, aliás, líderes preparados para uma geração atual? Nós estamos falando de funcionários novos, né? De uma geração tecnológica, de uma geração imediatista, enfim. Será que os líderes, os empresários, né, nós precisaríamos nos preparar para essa geração, não é? Porque acho que se eu souber estimular um cara que é tecnológico, tem facilidade com a tecnologia, acho que eu vou ter muito recurso, muito resultado. Não tenha dúvida. Na verdade, eu sempre acreditei que a liderança ela teria que ser individualista. Como assim? Olharmos cada uma das pessoas na sua individualidade. Pessoa. Exato. Por quê? Porque você pode passar a mesma mensagem para 200 pessoas e cada uma absorver de uma forma diferente. Isso sempre aconteceu, isso sempre foi importante, mas nunca foi enxergado. Olha né? só. À medida que os anos foram passando e a própria a geração nova, como você bem disse, e sim, precisamos, né, estar preparados para eles, porque eles pensam de uma forma completamente diferente e a gente tende, Alexandre, a cometer um erro, né, que é muito comum. Na minha época, a gente fala assim... É verdade. Não é? Isso. Na minha época, eu não faria isso jamais, né? Eu jamais entraria tarde, não avisaria, né? Só que são pessoas que também têm algumas capacidades que nós não temos. Então, o que é importante é a gente identificar essas capacidades, essas competências e extrair o melhor deles. Legal. E, claro, minimizar aquilo que nos incomoda. Mas a pergunta sempre que a gente tem que fazer, aí como gestor, como líder, é o seguinte: poxa, ele chegou atrasado, ok. Mas ele te entrega, ele faz além daquilo que é combinado? Então. Não é? Às vezes ele também está na função errada, né? Pois é. Porque você não conhece ele, você não tem uma. Né? Acontece. Por isso que essa liderança individual eu achei bem legal. E você acha que a gente pode... Isso nós discutimos até naquela conversa com o Max Geringer, não sei se você chegou a ver. Sim. Mas assim, um dos assuntos que nós discutimos bastante foi nesse lado de você, não só com ele, teve com o Alexandre também, Zavarizi, da Hellerman. Sim. A gente conversou muito sobre isso. Ele falou, o Alexandre até, eu tenho profissionais, meus recursos humanos faz um trabalho muito profundo, nós não temos quase... Claro que tem problemas com funcionários, mas ele minimiza muito quando o recursos humanos é ativo. Mas uma empresa pequena, eu não tenho capacidade de formar um recursos humanos grande. Não. Mas pelo menos no processo seletivo, isso nós falamos até com o Max, eles usam uns exemplos bacanas, mas de você ter um profissional na área de humanas, um psicólogo, alguém que pudesse fazer alguns testes para saber se esse cara é apto ou não. A gente até contou, nós temos cliente, ele é da associação também, e ele é uma empresa de elétrica, faz
postes de rua, Sim. transformadores e tal. Sim. E esse cara contratou um funcionário, ele foi descobrir que esse cara tinha medo de altura. Mas quando ele já estava contratado. Pô, era uma característica que podia ter sido prevista. Esse cara não pode subir no poste. Porque, então, vou fazer o que com ele, cara? Ele vai ser motorista dentro. Mas imagina, um puta talento, né? Então, o processo seletivo ele teria que ser legal até pra gente acertar, né? Tá muito nesse individual também, não tá? Não tenha dúvida. A grande dica é invista muito tempo selecionando, né? Olha que legal E isso. seja rápido na demissão. Quando você entender que aquele profissional de fato não faz sentido. E não porque ele seja ruim, mas porque ele pode sim estar numa vaga que não é para ele, enfim. Então, identificar isso é importante. É claro que a associação inclusive, Alexandre, as associações como um todo, elas podem ajudar nisso. Ter parceiros para esses pequenos, né? Que não conseguem, por exemplo, ter um RH. Não tem um RH, né? Não dá para ter. Não dá para ter, ele não consegue Custo alto. pagar. Né? Mas ter, através da associação comercial, um parceiro que faça isso e que possa possibilitar que ele pague menos, bem menos do que uma grande empresa, de uma empresa de médio porte. Por quê? Porque esses parceiros, eles de fato eles vão pensar na quantidade, né? Na quantidade de empresas que eles vão atender e eles podem de fato fazer um trabalho bacana para esses menores que não têm a condição, né? Claro. Às vezes não tem comum, condição, né? E também eu não tenho competência. Eu não consigo olhar numa conversa, né? Perfeito. Pô, esse cara é bom, esse cara é honesto. Olha que eu descobri que esse cara é honesto. Porque ele é família tal. Você fala, o que isso tem a ver, né? Não, e você falou uma coisa que é muito importante, que é muito curiosa, na verdade, né? Quando nós fazemos e nós não temos a competência técnica para fazer, o que acontece? O maior erro, né? Que eu percebo nas empresas, nas pessoas. Eu vou contratar aquela pessoa que é muito parecida com quem? Comigo? É lógico. Não é? Claro que pensa porque, como eu penso. poxa, eu, né, sou alto, eu vou pensar em alguém parecido comigo. E eu preciso de alguém que é extremamente organizado, que gosta de planilhas, que gosta de Excel. Então, se for no meu perfil, por exemplo, não daria certo. Lógico. Né? Porque precisa de uma pessoa... Você está contratando para quê, né? Exatamente. Então, é muito comum esse erro, né? Contratar pessoas que são parecidas comigo. E a grande sacada, né, das equipes de sucesso é justamente a diferença. Olha. É justamente a diferença. É ter aquele que é muito bom ali da tecnologia, aquele que não gosta de conversar com as pessoas, aquele que gosta de conversar com as pessoas, aquele que gosta da planilha de Excel, aquele que não gosta nem de ouvir em Excel, Legal. né? Essa é a grande sacada das equipes, né? Pô, bacana isso, né? E você começa... É legal. E para tudo, você falou de profissionalismo, né? Sim. Tudo que tem que ser... Se o cara não tem domínio daquilo que ele faz, é complicado, né? Sim. Ele faz cagada mesmo no dia a dia, exatamente por... Não inocência, cara, mas por falta de conhecimento. Você sabe que em tudo, né? A gente... O que cresceu depois da pandemia de prestadores de serviço, lógico, cara, eu perdi o emprego, eu tenho que me virar. E o brasileiro tem essa facilidade de se virar, né? Eu acho que o cara, ele é criativo, cara. O que a gente vê na internet, o brasileiro é demais. Eu acho o povo mais inteligente que pudesse. É verdade. É que a gente às vezes não usa isso para os negócios, né? Mas essa inteligência do brasileiro é maravilhosa. Agora, tem uma questão... Bom, marketing, por exemplo. Aí você fala, pô, eu contrato um garoto ou uma pessoa que diz que é técnico de marketing, pago lá, sei lá, qualquer valor, 200, 500, 600, não importa, cara. E o meu negócio não acontece. Sim. Ao contrário disso, eu contrato alguém que realmente é profissional. Como é que eu sei disso, cara? Porque eu fui visitar clientes deles, tem informação desse cara. E aí... pago um pouco mais caro, mas o resultado acontece muito rápido. Então, essa relação, e o empreendedor tem medo. Ele precisa de alguém que oriente. Então, a associação, eu acho que vocês montam propostas, né? Vocês mostram serviços de qualidade, não é isso? Sim. Eu acho que isso ajuda, né? Não tenha dúvida, né? Até porque, inclusive, essa é uma grande preocupação nossa quando nós fazemos uma indicação, por exemplo, né? Olha, você pode contratar essa empresa de marketing porque ela vai te ajudar. Para chegar nesse ponto, a gente fez uma série de pesquisas e conversamos. Quer dizer, aquele trabalho que ele teria, né? Nós já fizemos para ele. Isso que é legal. Então isso ajuda muito. Ter essa parceria é bom, né? Sim, sim. E fora a questão do valor também, né, Alexandre? Porque a ideia é essa. Se eu vendo para uma pessoa, né? Exatamente, o valor é um, se eu vendo para várias. Tem um produto melhor ali, exatamente. Né?
Agora tem uma... Bom, isso, eu imagino que todas as associações, acho que esse é o objetivo delas, né? Sim, exatamente. Né? Acho que as associações, pelo menos a ACE, de forma geral, que ela, ACE, por que surgiu a ACE? Porque as pessoas entendiam que... é uma marca, a ACE, tem várias cidades, né? Exato, exato. As pessoas entendiam que... você falava sempre muito assim, Associação Comercial, ACE, AC, né? E... nós atendemos também, as associações comerciais no geral, elas atendem também, não só o comércio, mas outras empresas também, sim, inclusive serviços, prestadores de serviço e tudo mais. Por isso que nós montamos essa marca, ACE, que significa Associação Comercial e Empresarial. Mas é uma rede. É uma rede, né? Nós estamos sobre o guarda-chuva da federação, né? Que é a Federação das Associações Comerciais. Dos estados? Do estado de São Paulo. No caso, do estado de São Paulo. Isso. Cada estado deve ter a sua federação. Perfeito, cada estado Legal. tem a sua federação. É importante que você busque mesmo, porque algum serviço é vantajoso. E, aliás, não só os serviços que são vantajosos, mas a oportunidade de conhecer pessoas e também de adquirir nesse volume, né? Isso não é brincadeira. É uma coisa muito séria, né? Você fala às vezes de fornecedores, não só de produto, mas você acaba encontrando fornecedores dentro da associação. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não é só para pesquisa. As pessoas falam, por que eu vou ter essa associação? Eu não faço pesquisa de Serasa, de ninguém, sim, né? Exato. E não é esse o objetivo. Não. Na verdade, esse é um produto. Perfeito, é isso mesmo, Alexandre. É apenas um produto. Sempre entender que a associação comercial tem isso, né? O propósito dela é fazer com que os empresários cresçam. E como que a gente faz isso? Primeiro, de fato dando oportunidades para que eles se relacionem. Porque quando a gente, por exemplo, pensa em algumas das dificuldades dos empreendedores, Alexandre, isso fica muito notório para a gente. Eles têm dificuldade de vender. Como assim? O dono da empresa, sim, ele é muito bom no produto, ele é muito bom no serviço, mas ele não consegue vender. Como assim? Vou ter que vender? Vai ter que vender. Mas vou ter que falar sobre o meu negócio? Vai ter que falar sobre o seu negócio. Aí começa uma série de barreiras. Se ele tem dificuldade de vender o produto dele para um colaborador, imagina para o mercado. Né? Isso. Então, um dos pilares das associações comerciais é promover o relacionamento. E através do relacionamento, a venda vai acontecer naturalmente. Pô, é legal. Ele mesmo subestima o próprio negócio às vezes, não é? Exato. Não acontece isso? Muito. Porque fala, pô, cara, eu tenho uma lojinha. Você fala, cara, você tem uma puta loja, velho. Né? Que lojinha, né? Você investiu sua vida ali. Então, não é a lojinha, não, né? Então, e isso que é legal, ele não acredita teoricamente. Talvez ele até fala que acredita, mas por dentro não, né? É uma coisa meio séria. Agora, isso não é um despreparo, talvez? Na verdade, o medo, causado pelo medo, pela insegurança da economia, por ser insegurança. Puta, sempre tivemos crise. Não é isso, talvez, que ajude nisso? Não tenha dúvidas, isso ajuda, com certeza. E também vai muito das crenças, né? As crenças do empreendedor, daquele que se colocou no papel para empreender. Quando nós temos, que nós falamos muito das crenças limitantes, né? O autoconhecimento em si. Eu entendo assim, Alexandre, o autoconhecimento... Ele que faz a diferença em qualquer coisa que você venha a fazer. Tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. Vamos falar de uma coisa, estamos aqui no boteco, é tranquilo falar sobre isso, né? Relacionamento entre homem e mulher. Quanto mais você se conhece, quanto mais você entende até onde você pode chegar, quais são suas limitações, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E quanto mais você entende o outro nesse sentido também, quanto mais ele gosta, o que ele não gosta, o relacionamento perdura. Você, por exemplo, pode nos dar uma aula disso. Quanto tempo que você é casado? Há 20 anos, né? Você conhece a sua esposa, você sabe o tipo dela, o rosto dela, você já sabe, ela tá brava. Dependendo do jeito que ela anda, a gente já sabe que ela tá... Hoje não é dia de falar com ela sobre esse assunto. Não podemos falar. E isso, a gente se leva pra onde? Também para as nossas relações empresariais. O relacionamento com o funcionário deveria ser assim, não é? Próximo, né? Íntimo, profissionalmente, claro. Exato. Mais íntimo. Então, se, por exemplo, você entendeu no autoconhecimento que você não é a pessoa da venda, coloque alguém para fazer isso para você. Venda ideia para ele e coloca ele para fazer. Não queira você fazer, porque não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Pô, sensacional isso, cara. Muito legal. E olha, eu vejo que as empresas
tem essa questão de buscar. Outra vez que vocês fazem, acho que algum evento de vendas, acho que tem mais aceitação, não tem? Não é um dos maiores problemas, assim, de... tem um cara que vai dar uma palestra sobre técnicas de venda, coisa desse tipo. As pessoas aceitam mais do que outros tipos de palestra. O que você pensa disso? Eu penso assim, vendas é um assunto que atrai bastante, né? O que não atrai muito é a questão de que experiência do cliente, é causar a experiência do cliente, que é isso que de fato nós deveríamos nos atentar como empreendedores, tanto no digital quanto no presencial, no físico. Vender, eu quero vender, ok, mas vender, entender que o vender, antes para que isso aconteça, tem outras coisas que precisam ser pensadas. Claro. A venda, ela vai acontecer depois. Depois do quê? Depois de que o cliente confiar em você. Depois que o cliente entender que ele é super bem atendido na sua empresa. Depois que ele entender que você verdadeiramente vai poder ajudá-lo se você tiver um problema. Ok? Então, a venda, ela acontece depois e não primeiro. Muito legal isso, né? É um processo. É que nós somos imediatistas, né? Exato. A gente já quer sair vendendo, né? Essa é a ideia, mas tem um processo para isso. Exatamente. É por isso que tem um tempo de maturação do negócio. É legal, a gente faz planos de negócio. Então você imagina, quando você monta um plano de negócio para uma pessoa que quer abrir uma empresa, a gente começa a imaginar todos os perrengues que vão acontecer no primeiro ano. Quer dizer, não são só maravilhas. Você fala assim, bom, vamos pensar assim, a cidade que eu estou tem 500 mil habitantes. Se 1%, você fala, pô, cara, 1% é gente pra burro. Né? Então, é muita pretensão, né? Imaginar isso. Então a gente precisa ser mais realista, né? Exato. Na hora de formar o negócio, não é isso? Exatamente. Então, uma dificuldade, Keila, que eu tenho encontrado bastante, aliás, que eu vejo bastante, é de pessoas quererem participar de formação. Aí você diz assim, pô, cara, as pessoas seria muito legal porque tem muitas formações bacanas. Seja na internet, seja presencial. Tem muita coisa ruim também. Sim, sim. Né? Então, como sempre houve, né? Sim. Então você fala assim, cara, tem formação. E aí as pessoas me parece que elas fogem um pouco de um treinamento, de uma palestra. O que você entende? Você acha que isso é fato, cara? Não é? O que vocês fazem por isso? Porque isso é uma dica até, porque eu sofro com isso, não tem noção. Alexandre, infelizmente isso não é fake, isso é fato. As pessoas fogem mesmo da capacitação, da qualificação, do treinamento. Tá descrente, né? Não, o que eu percebo, infelizmente, Alexandre, é que assim, né? Por que eles fogem? Porque eles acreditam que não precisam. E aí é uma crença, ok? É uma crença limitante total de que eu não preciso porque eu já sei. Eu conheço o meu produto, né? Como se fosse o único item importante do negócio. Exatamente. E aí os problemas acontecem. Mas eu entendo também, Alexandre, que esse é justamente também um dos nossos papéis, né? É de tirar a venda, né? E mostrar a realidade, como você fala, por exemplo, no plano de negócios, né? Olha, todos os perrengues que podem acontecer. E para cada um desses perrengues é necessário que você tenha um conhecimento para isso. Você já tem? É verdade? Né? Você já tem esse conhecimento? Né? Essa crença que você fala, você acha que tem uma relação com a cultura? Por exemplo, a cultura do brasileiro, a cultura daquela região, isso forma uma crença, leva para essa crença que você diz, que ele não acredita porque ninguém acredita, sabe? Uma coisa cultural, você acha isso? Acho que sim, que é cultural, mas não é o mais relevante. Eu acho que o que é relevante é o cenário dele que ele vivencia na família, muito mais próximo. Entende? Familiar, a família, exato. Costumes. Exato. Costumes, valores, aquilo que ele aprendeu que era certo, aquilo que ele viu os pais fazerem. Né? É muito mais. É claro que o ambiente, depois o cenário econômico, isso também nos leva. Mas quando você, por exemplo, participa de uma família que é empreendedora, naturalmente, os filhos eles são empreendedores também. Claro. Naturalmente. Desde que os pais eles tenham uma cultura empreendedora que pense no outro e não só em si. Lógico. Né? Pode reparar, Legal. Aqueles que deram certo foram empreendedores que pensaram no coletivo. Não, só ter para nós, fazer para nós. O ganho foi consequência. Exato. Esses perduraram porque daí... Vivem até hoje, Exato, vivem até hoje. E os filhos querem... Por que eles querem copiar os pais? Porque eles veem os pais sendo
Poxa, que bacana, meu pai, as pessoas gostam dele, minha mãe, as pessoas gostam dela. Então, eu também quero ser uma pessoa que gostem de mim. Verdade, fato. Então, isso acontece muito no ambiente familiar, eu percebo. É claro que o cenário econômico ajuda muito, mas aquela relação familiar... Cara, que interessante. É o que, isso, né? que comanda, digamos assim, né? É, dentro de casa, né, cara? Tudo o valor de casa. família, né, cara? Exato. Olhando exato. até para... As pessoas buscaram muitas alternativas, né, nesses períodos, nesse tempo todo aí e como a gente fala, você até mencionou aqui, na minha época, né, quando a gente fala esse tipo de coisa, mas nós também escutávamos isso na nossa geração, né, lá atrás, né, lá no começo, no nosso começo de história. Os pais falavam isso, mas eu jamais faria isso, né? E hoje, essa cultura tomou tanto conta, acho que essa crença, eu não tinha pensado por esse lado, acho que você tem uma visão profunda disso, mas eu percebo que o mercado hoje tem tantas oportunidades, por exemplo, de investidores. Tá? Então eu vou falar assim, eu tenho um cliente que desenvolve um produto alimentício, mas ela não tem capacidade de colocar esse produto, ela vende para o consumidor final, mas ela não tem a capacidade de pegar esse produto e botar na prateleira de um mercado. Tudo bem? Porque ela não tem registro, ela não tem produção. O que nós fizemos? Trouxemos uma indústria para ser sócio dela naquele produto só. Olha que interessante isso. Poxa, muito então eu fiquei sócio desse produto, então eu produzo para você, levo a minha marca, mas, aliás, você produz, né? Sim. Mas a sua receita, a sua massa, você tá lá embaixo como a formadora, enfim, mas eu vendo com a minha marca. Agora não importa, cara, o ego atrapalha, não importa porque você fala, cara, eu vou vender com a marca do outro. Você fala, o importante é que você venda, querido. Né? O mercado tá difícil, né? Quebra um pouco essa barreira. Então tem tantas oportunidades no mercado que eu acho que eu falo da associação, mas os grupos podem trazer muita informação, né? Ah, não tenha dúvida. Aliás, acontece isso naturalmente, viu, Alexandre? Quando as pessoas se unem em grupos, e nós temos dentro da associação núcleos empresariais, grupos de network, porque a gente entende... O que são núcleos? Núcleos são empresas, pessoas, né? Porque eu sempre entendo que são pessoas que estão atrás das empresas. São pessoas que se reúnem e podem ser setoriais. Então, nós podemos montar, por exemplo, núcleos das escolas de dança, um exemplo. Ah, legal. Né? Segmentado. Ou não, nós podemos ter núcleos dos jovens empreendedores, ou núcleos das mulheres empreendedoras, e aí são núcleos que são vários segmentos. Mas quando a gente começa a conversar entre si, a gente entende que os problemas são praticamente iguais. Muda o quê? A proporção. Então, quando eu falo de uma empresa com 1.000 funcionários, na pandemia, por exemplo, uma empresa de 1.000 funcionários, ela teve aí 300 atestados, né? Pessoas que ficaram fora, né, durante esse período. E quando a gente fala uma empresa de 10, a gente está falando de 2, 3 pessoas. Então, a proporção muda. Mas os problemas em si, eles são muito parecidos. Por quê, Alexandre? Porque dentro das empresas, nós estamos falando de pessoas. E pessoas são comportamentos. Perfeito. Comportamentos. Né? E quando a gente se une, né, voltando aí à questão para responder a sua pergunta, quando a gente une esses grupos, acontece muito deles fazerem parcerias, porque eles já entendem, eles já estão em grupo, e nós estamos ali falando para eles assim, olha, é importante você estar aqui por causa disso. Então a gente já começa a trabalhar na mentalidade dele, para ele entender que a pessoa que está ali, que inclusive pode ser até um concorrente dele, pode te ajudar sim, por que não? Né? Nós temos aí uma quantidade gigante de pessoas para serem atendidas. Eu consigo atender todo mundo? Não consigo. Não só isso, né? Você fala, imagina, eu conheço poucos que fazem isso, mas eu ir até um concorrente, talvez uma cidade vizinha que não me conheça, vou lá para consumir, eu acabo encontrando oportunidades ou coisas que ele desenvolve que eu não faço. Ou coisa que ele faz e me chamou a atenção negativamente, e quando eu penso, eu falo, puta, eu também faço isso. Quer dizer, eu tenho que mudar. Então, acho que quando eu vejo no outro é muito mais fácil, não é? A grama do vizinho, como é que é? É sempre mais verde, né? Então, quando a gente enxerga a grama do vizinho na íntegra, a gente vê que porque tem um processo diferente, como que ele faz, a gente vai entender, né? E participar desses núcleos, eu já falo o seguinte, um pouco disso, eu falo assim, é só para quem é muito bom. É bem isso. Como assim, Keila? Bom, no sentido, eu não quero dizer que fatura milhões, não tô dizendo isso. Bom em entender o negócio dele. Eu sou bom no meu negócio e eu sou autossuficiente no sentido de que, assim, se eu compartilhar o que eu faço, tudo bem.
né? Porque se ele cresce, se as pessoas começam a comprar mais daquele produto, o meu negócio também cresce. Legal, né? É degustação daquilo que você faz, é provar a tua competência, né? Exatamente. Muito bacana. Keila, agora eu vou te jogar na berlinda, posso? Ah, pode! Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão mandando perguntas. Que legal! Tá muito bacana o negócio. Que bacana. E a gente tá respondendo. Tem parte das perguntas a gente não consegue responder aqui, mas eu respondo para todos depois. Ah, né? Muito bacana. Mas, nosso diretorzinho querido, temos perguntas ou não? Opa, o Heitor de Queimados, no Rio de Janeiro, ele diz aqui: a associação da minha região não ajuda muito, mas acho bem interessante reunir com outros empresários e saber como funcionam outros negócios. O que eu poderia fazer para formar um grupo? Ah, então, ó, que legal o Heitor, cara. Excelente. Ele quer formar um grupo porque a associação não ajuda. Bacana, né? Não, maravilhoso. Heitor, a minha sugestão é que você, assim, já pense em algumas pessoas que pensem como você, né? Para vocês se unirem. E se você entender que a entidade naquele momento ela não pode te ajudar ou não surgiu interesse, faça você e naturalmente ela vai te procurar. Né? Porque nós temos isso, né? O ser humano é muito assim. Ah, mas deixa eu ver se isso vai funcionar primeiro para depois. E pode ser que não, pode ser que a entidade já te acolha, né, e queira realmente fazer parte. Nós queremos pessoas, aliás, nós procuramos empreendedores que queiram se unir, né? Estamos sempre de portas abertas, porque a gente entende que esse é o caminho e esse é o nosso propósito. Se a gente não fizer isso, né, estaremos fora do nosso propósito e aí não faz sentido. Mas a minha sugestão, respondendo você, Heitor, faça isso, né? Pense em pessoas, una essas pessoas e só ali de você fazer isso, vocês já vão perceber que terão ganho, sim, e naturalmente associações ou outras entidades vão acabar procurando vocês, pode ter certeza. Boa. Tem mais alguma aí, Rô? Tem sim. A Jussara, de Teixeira de Freitas, na Bahia, quer saber: ainda existe resistência do empreendedor em vender no online? O que mudou com a pandemia? Não tenha dúvidas, né? Tem muitos ainda. Aliás, quem não se adaptar, a tendência é morrer, né? Morrer no sentido do quê? Porque o nosso público mudou, né, Alexandre? O público mudou. A pandemia nos trouxe isso. Eu mesmo era uma pessoa que quase não fazia compras pela internet. E a pandemia me fez aprender a fazer isso. E isso aconteceu não só comigo, aconteceu com você, aconteceu com todo mundo. Quem já fazia, fez mais ainda. Então, ou seja, quem não se adaptar vai morrer sim. Nós gostamos da comodidade, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, para tudo existe um processo, né? Nós, inclusive, entendemos que a pandemia, o que ela fez? Ela adiantou esse processo tecnológico das empresas terem um site bacana, terem um delivery, adiantou esse processo em 5 anos, imagina, 5 anos. Agora, o que de fato a gente pode fazer para começar esse processo? Porque pelo que eu entendi, né, ele ainda nem começou esse processo. A minha sugestão: seja o melhor naquilo que você faz. Faz o arroz com feijão, sabe o arroz com feijão? Muito bem feito, muito bem feito. Crie experiências fantásticas para que o seu cliente queira te procurar, queira estar na sua empresa, queira te visitar, queira estar lá. E quando a gente fala em criar experiência, Alexandre, vem sempre a questão da inovação na nossa mente, né? E a inovação também vem seguida aí de uma outra informação. A inovação, eu preciso ter tecnologia. Não necessariamente. Inovar é você fazer aquilo que você faz de uma forma diferente e fazer melhor. Quando você tem uma pessoa, você é recebido na sua empresa por alguém que olha nos seus olhos e fala para você: seja bem-vindo de coração. Se eu perguntar para você, Alexandre, bacana, né? Qual foi o lugar que você foi nos últimos... Vou dar uma brecha boa para você aqui. Nos últimos 6 meses. E você sentiu acolhido, importante, numa loja física, por exemplo. Você lembra? Não de bate-pronto. Eu acho que tem várias, mas não de bate-pronto. Estranho isso, né? Estranho isso. Ou seja, o arroz com feijão. As pessoas não fazem bem feito. E aí sim, né, procurar empresas que já tenham feito isso, que já estão nesse processo e conversar com elas. Como é que você fez? Com quem que você falou? Com quem que você conversou? Porque a gente tem que se despir, né? Tirar o ego, né? Tira o ego, né? Nós não sabemos de tudo e que bom
Porque eu costumo brincar assim, Alexandre, quando você souber de tudo, já pode morrer. Já pode morrer. Já pode morrer. Tá preparado. Já pode morrer. Então que bom que a gente não sabe de tudo, tirar a máscara do ego e de fato perguntar pra quem já começou e começar ao seu tempo, mas sensacional, muito bom. Comece, né? Rô, tá rico esse papo, não tá não? Maravilhoso, tá impressionante aqui a quantidade de informações novas pra gente. Tem mais perguntas, cara? Sim, a Viviane de Palmas, no Tocantins, tem uma escola de idiomas. Eu fui em vários encontros de network e sempre pedem para levar cartão. Quando eu chego lá, só tem gente para vender e ninguém para comprar. Dos 3 encontros que eu fui, só fiz uma venda. Como melhorar isso? Legal, né? Muito excelente essa pergunta. Primeiro entender que, assim, esses encontros de network, gente, olha só, vamos lá, isso é importantíssimo. Encontros de network não são para vender. Oi? Como assim, Keila? Encontros de network servem para você se relacionar com as pessoas. E à medida que você se relaciona com elas, à medida que elas te conhecem, conhece você como pessoa e enxergam em você uma pessoa que não é oportunista, ela se aproxima de você naturalmente, quer saber sobre você e o negócio vai acontecer. Naquele momento, Keila, não. Então, por exemplo, no caso dela, que inclusive fez uma venda, tá sensacional, porque nem é para isso. O ambiente não é para isso. Olha aí, Vivi, tá vendo? Vivi, o ambiente não é para isso. O ambiente é para que você se relacione com as pessoas. E nesses momentos de network, nós verdadeiramente... E aí uma dica que eu dou para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Não seja oportunista. Seja uma pessoa, de fato, preocupada em conhecer o outro, em saber o que o outro faz. Legal demais. Porque dessa forma, você vai atrair pessoas para você e os negócios vão acontecer naturalmente. Até porque, né, Alexandre, nós compramos de quem a gente confia. Não é? Lógico, sempre. Se não for um produto que é um copo, que é o mesmo que você vai encontrar em vários lugares. Não. Quando a gente fala em serviço, nós vamos comprar de quem a gente confia. Então, os momentos de network não é para vender, ok? Fica a dica. Boa, muito bom. E olha aqui, que legal. Tem muito de encontro com aquele imediatismo que a gente fala, né? Exato. E aí eu já escutei várias vezes assim, a pessoa fala, putz, mas minha conta vence amanhã, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso vender hoje, senão não, né? Aí você fala, putz, mas é que já vem errado, né? Então agora para consertar não é mágico. Né? Não, a coisa não é precisa mágico. de um processo. Você fala de uma coisa, Alexandre, que assim, faz muito sentido, por exemplo, na questão da mágica, né, que eu acredito muito e vejo isso nos empreendedores que estão próximos a nós. O empreendedor que ele exerce uma fé, e eu não posso deixar de falar isso, porque eu vejo isso acontecer na prática, o empreendedor que exerce uma fé, ele consegue, sim. É claro que ele tem que fazer a parte dele, não é ficar esperando, né? Deus faz tudo pra mim, que os clientes entrem, que o telefone toque. Não é isso, né? Quando ele faz a parte dele, entende que ele precisa se qualificar, que ele precisa sair de onde ele está para entender o que o outro faz, tirar o ego. Mas quando ele tem a fé, Alexandre, isso também muda. E aí eu não vou falar de religião de forma nenhuma, mas a fé em si, a mágica pode acontecer. Claro que sim. Inclusive dele ter a conta para pagar e o dinheiro surgir, né? E a gente sabe que não surgiu. É a fé também. Claro que sim. Fantástico. Tá bom esse papo, né? Tá gostoso? Show. Tem uma galera aqui, gente. Pô. É que a gente fala com o Rô, tá sacanagem, né? Tem o Roger, tem o Rony, tem a Rosana, tem um monte de gente aqui, tem a Maiara. E a gente não fica falando, mas boa. Rô, tem mais pergunta? Tem sim, o Orlando, de Americana, em São Paulo, tem um restaurante. E ele pergunta, como a associação comercial poderia me ajudar a vender mais? Orlando. Bom, Orlando, uma sugestão é que você faça a proposta para a entidade de você ser parceiro. Né? Como assim? Olha... A entidade é a associação, a CE da região dele. A CE da região dele, isso. E ele dar um desconto, um benefício que seja exclusivo para os associados da entidade, por exemplo. Né? Legal. Mas aí ele tem que pensar em algo exclusivo mesmo. Não pode ser algo que ele já dê para qualquer pessoa, qualquer cliente que vá até lá.
E ele crie promoções, né? Crie campanhas, né? Participe de eventos que com certeza a associação comercial aí da sua localidade proporciona. Dê vouchers, presentes, né? Olha, um jantar, né? Um par de ingressos do almoço. Porque assim, quando a gente leva as pessoas para o nosso negócio, principalmente um restaurante, porque gostoso é comer, né? Provar, né, Alexandre? Quando você prova e vê que o ambiente é gostoso, que a comida é ótima, você volta. E você ainda indica para outras pessoas. Então, eu penso que o maior desafio é levar as pessoas até lá. E a entidade pode te ajudar nisso. Então, primeiro, sendo parceiro, né, oferecendo um desconto que seja bacana aí para que a própria entidade divulgue você para os associados dela e fala, poxa, lá eu tenho 30% de desconto, vale a pena, quero conhecer. E também você participar de eventos de network dentro da entidade e oferecer esses convites de almoços, de jantares, para que as pessoas possam conhecer. Porque, Alexandre, uma coisa é fato. É dando que se recebe. Isso não é? Dúvida. Opa! Então, quanto mais você contribui, mais você fica melhor no sentido de negócio mesmo, né? O que ainda está crescendo muito. Eu tenho acompanhado casos, por exemplo, de pessoas com esse papo da degustação. Não só de alimento, lógico, mas, sei lá, ele tem uma oficina de qualquer coisa. Ele fala, cara, eu vou cobrar o custo para você do primeiro trabalho para você me conhecer, né? São estratégias que os caras estão usando que eles não pensavam antes. Você fala, eu não vou fazer de graça. Quer dizer, você fala, como não, cara? Você precisa entrar naquele lugar, né? Você precisa experimentar, pensar numa estratégia. E a associação, acho que ela é uma puta porta, né? Pra gente entrar e mostrar o trabalho, né? O serviço, o produto, sei lá. Sim, é uma grande porta. E lembrando também, né, Alexandre, que é assim, a associação, ela não vai, isso é importante lembrar, você que é empreendedora que está nos assistindo, ela não vai ser a sua galinha dos ovos de ouro, ok? Como assim, Keila? Porque assim como você, outras pessoas também estão lá para que a entidade possa ajudar. Lógico. Então a entidade ela vai fazer a parte dela, que sim tem que fazer. Só que por trás disso tem que ter o seu empenho de participar dos eventos, de ser ativo, né? Porque senão as coisas não acontecem. E a gente percebe dentro da entidade, aqueles empreendedores que são ativos, que estão participando com a gente dos eventos, eles são muito gratos à entidade. Por quê? Mas assim, nós preparamos a oportunidade e ele vai lá e abraça. Porque ele é proativo, porque ele faz a parte dele, porque ele se dedica, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos aí um evento e aí uma empreendedora, ela de fato conseguiu vender, né, no evento. Olha. E ela falou para mim assim, poxa, Keila, que bacana vocês criarem esse evento para nós, para a gente conseguir vender, sou muito grata. Eu falei assim, olha, que bom que você reconhece isso, só que não é a primeira vez que você participa desse evento. Você já participou de outros, e nos outros você não vendeu, nesse você vendeu. E se você tivesse desistido na segunda vez? É uma persistência, né, cara? Né? Então isso também faz todo sentido. Aí a persistência é bom pra tudo, né? Bom, sem dúvida. Rô, temos mais? Tem, agora começa a vir a polêmica aí. Ih, caramba. A Vilma, de Divinópolis, Minas Gerais, tem uma loja de ferramentas e máquinas. E ela diz que o maior problema dela é com os funcionários. Cara, um pior que o outro. As associações bem que poderiam ajudar a gente com isso. Olha, um pior que o outro. Olha que situação. Ela é boa. Bom, como é que ela chama? A Vilma. Vilma, senta e reza. Você vai encontrar, não vai? Olha só, caramba. Alexandre, eu vou ser um pouquinho mais pessimista, apesar disso não fazer parte do meu perfil, tá? Todo mundo me conhece, a Keila é positiva, ela sempre vai olhar um lado bom das coisas, mas eu também sou realista em alguns pontos. Lógico. E eu não posso deixar de ser neste momento. Olha só, se ninguém vale nada, vamos ter atenção para quem está na liderança, ok? Porque ninguém vale nada. Todo mundo, ninguém presta. Não para um. Não para um. Né? A pergunta é, quem que cuida dessas pessoas? Quem que avalia essas pessoas? Quem que contrata essas pessoas? Quem que treina essas pessoas? Quem que entende os pontos fortes e fracos dessas pessoas? Quem faz isso? Vilma, espero que não seja você que faça isso, ok? Senão você é culpada, né, dona Vilma? Pois é, porque não tem como, assim, ninguém vale, né? E só uma pessoa, pois é, claro. Tá todo mundo errado e só uma pessoa tá certa. Alguma coisa tá errada. Agora, isso é tão comum, né? Bastante. Putz, eu já troquei 200 vezes essa desgraça que trabalha nessa área, não acerta um, né? Será?
Pois é. E aí, assim, e ok, viu, Alexandre? E ok se você, por exemplo, não tiver o perfil, não tiver a paciência para lidar com as pessoas. Mas, assim, por favor, né? Contrate alguém que faça isso por você, ou mesmo na sua equipe, veja quem é aquela pessoa mais acolhedora, né, que gosta de ouvir, que é mais empático. Coloque essa pessoa para fazer isso, porque senão você nunca vai ter pessoas. Por mais que elas sejam tops, espetaculares, currículo excelente, a questão do dia a dia é que vai fazer a diferença. Como você trata as pessoas, né? Ah, sensacional. E olha, você está falando algumas coisas que vão de encontro com a realidade atual, né? Tem muito, cara, mas muito mesmo esse tipo de exemplo. Agora, eu tenho visto muitos empreendedores que investem no seu perfil de líder, se preparam para isso, porque liderança é técnica. Ele precisa ter um perfil para isso, ele precisa entender, aprender como fazer. Nós temos uma geração nova. Sim. Nós temos e outra, essa geração muda toda semana, sei lá. Cada hora tem uma surpresa, cada hora tem uma rede social nova e esse cara virou habilidade. E aí você fala, putz, é um profissional que está se atualizando. Se eu não souber, eu não vou ter resultado. Agora, quem investe, parece que investe no perfil dele como líder, ou na pessoa, na contratação, como você mencionou, eu vejo que o negócio parece mais estável. Né? É gostoso você ir num lugar que você fala, pô, desde garoto eu venho aqui, aquele cara é garçom desse lugar. Não é legal isso? Você fala, pô, o vendedor tá aqui há tantos anos. Você fala, putz, cara, que bacana, né? E não tem rotatividade. E só vai embora se o cara não gostar de onde ele tá mesmo, não é? Perfeito. Não é por grana, né? Não, também, com certeza. Mas nem sempre. Alexandre, você tocou num ponto que é fundamental. É o autoconhecimento. É isso que você falou de ele que investe nele, né? É isso. A pessoa que investe, né? Primeiro, ela vai entender que assim, ela tem deficiências, qualidades, e se eu sou assim, as outras pessoas também são assim. E eu começo a enxergar o outro de uma forma diferente. Toda vez que eu faço algo que eu me conheço mais, eu fico mais empático com o outro. Muito mais, muito mais. Porque daí, quando, por exemplo, nós estamos aqui num grupo que a gente foi fazer um treinamento sobre autoconhecimento. E aí eu tô aqui, eu tô ouvindo você. Ah, então o Alexandre, ele tem um perfil mais racional, ele gosta de ir direto ao ponto. Ah, e lá na minha empresa, eu tenho uma pessoa que pensa assim. Ah, então se uma pessoa que pensa assim, eu tenho... Como será que o Alexandre gosta que eu converse com ele? O Alexandre gosta de números, ele gosta de resultado, ele gosta que apresente. Tá bom, para de conversar, vamos pro direto ao assunto. Quando eu entendo outra, esse relacionamento, essa conexão, ela fica... sensacional. Isso a gente leva para as empresas. Então, os líderes, que muitas das vezes eles nem têm a técnica, mas eles são bons do quê? De gente. Claro. Eles são bons de pessoas. Claro. Eles são bons de pessoas. Ele olha pro colaborador e fala assim, puxa, ele não tá bem, deixa eu chamar ele aqui para conversar. Ele é bom de gente. Ele não sabe nem o que falar direito, mas ele só fala assim, e aí, cara, tá, beleza, tô vendo que você não tá muito bom hoje, o que tá acontecendo? Ele pode nem dar nenhuma sugestão de melhora, mas ele acolheu a pessoa naquele momento. E isso é que faz a diferença. Isso. Muito. Humano, né? O lado humano desse cara aflorado. Você acha que, sem falar de uma religião específica, mas a gente tem a pastoral do empreendedor e a gente briga muito, trabalha bastante sobre a questão da liderança no modelo de Jesus Cristo. Quer dizer, acho que você fala muito sobre isso também. Agora, esse lado empreendedor cristão, um lado no empreendedor ligado a uma religião, isso ajuda demais, não ajuda? Tenha dúvida. Não só pelos milagres que podem acontecer, né? Sim. Mas também pelo perfil dele, né, cara? Não tenha dúvida. Um pouco mais... Quando eu falo do humano, é entender as pessoas como gente mesmo, né? Cara, ele não tá aqui só para trocar trabalho, não é só para eu pagar e ele me dar serviço só. Quer dizer, pode ser quente esse relacionamento, né? Para começar, quando a gente fala de uma liderança cristã, a primeira coisa que vem, em termos de características e competências de uma liderança cristã, é servir. Claro. Então, se é servir, então não é ganhar, né? Ah, eu ganho primeiro, depois eu penso em mim primeiro, depois... Não, primeiro é servir. Então, se ele está conectado com uma liderança cristã, não tenha dúvida de que primeiro... Consequência, exatamente. Né? Ele vai pensar em servir as pessoas. E uma vez, eu ouvi uma frase, Alexandre, que fez todo sentido para mim. Eu falei, poxa, esse é o caminho, né? Eu fiz diversos cursos de liderança, de gestão, gosto muito e faço com frequência porque eu sei que tudo que muda, o cenário muda, as pessoas mudam. Cuide das pessoas e elas cuidarão das suas metas. Essa frase fez muito sentido para mim. Muito bom. Sensacional.
Perfeito. Tá bom esse papo, viu? Rô, acabou as perguntas? Ou continua a sabatina aqui? Vamos lá. Tem um elogio aqui da Simone de Petrópolis. Opa. Ela é vendedora independente. E ela está dizendo aqui, parabéns pelo trabalho, adoro, acho fantástico conhecer pessoas que buscam ajudar o coletivo. Não deve ser fácil. É isso. Bom, nada é fácil, né, aquilo? Acho que não é fácil mesmo, né? Não é fácil, mas vale a pena, viu? O esforço vale a pena, porque tem pessoas que fazem valer a pena. E assim, é a minoria, né, que acaba não entendendo ou não valorizando. Né? A maioria valoriza. Claro. Então, é um desafio que vale super a pena, com certeza. Gratidão aí pelo elogio. Lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis, a Simone. Simone, né? Simone. Pô, legal, né, Keila? Tá vendo? Muito bom. Obrigada, muito Simone. Bom. Show de bola. Keila, agora acho que a gente vai partindo daqui a pouquinho pra cachaça. Tô com água na boca. Oh, meu Deus! Tá acabando, né? A gente já tá finalizando. E aí você fala assim, cara, eu queria ouvir de você. Eu vou preparar uma cachaça pra gente. Enquanto isso, eu queria ouvir o que, sei lá, você com toda essa experiência que você tem, ligada a tantos empreendedores que passaram. Você tá há quanto tempo na associação? 20 anos. 20 anos, pô. É o tempo de casado, né? E aí você fala assim, cara, é o tempo de casado, o tempo que você tá lá. E aí você fala, putz, quantos casos passou pela tua mão, né? Quantas histórias você vivenciou. E aí você fala assim, cara, hoje, se você pudesse resumir algumas frases, ou uma frase, como você quiser, qual a palavra que você diz pro empreendedor atual? Fala assim, cara, continue assim, reverta isso. O que você fala para ele? Enquanto eu preparo a cachaça. Legal, Alexandre. É assim, fique especialista em pessoas. Olha. E aquilo que você não domina e de fato você não tem aptidão para fazer isso, porque uma coisa é a gente dominar, né? Por exemplo, Keila, você domina Excel? Não domino, mas eu sei fazer algumas coisas. Quando eu preciso de uma coisa muito específica, eu peço para alguém na minha equipe fazer isso. Então, faça isso. Né? Porque às vezes a gente fica trabalhando na nossa zona de esforço, naquilo que a gente não gosta, que a gente não tem aptidão para fazer, e aquilo desgasta você como empreendedor, desgasta a sua equipe. Então foca naquilo que você é bom e tenha pessoas em sua volta para fazer aquilo que você não gosta de fazer, porque o foco tem que ter sempre naquilo que a gente é bom, e aquilo que a gente não é bom, temos que aprender sim, mas o foco não tem que estar naquilo. Olha que bom. Ok? Essa é uma dica bem bacana. E seja especialista em pessoas, porque são as pessoas que fazem verdadeiramente os negócios acontecerem. Muito bom. Foi rico demais, Keila. Obrigado demais pela participação, pela doação do teu tempo. Nós vamos brindar. Olha só. E, cara, desejo que esse projeto continue, né, com esse perfil. Você só tende a crescer, né? Então a gente tem muita coisa bacana para discutir. E vamos voltar a falar. Com certeza. Conversar mais vezes, tá bom? Muito obrigada aqui pelo papo, uma delícia estar aqui nesse boteco, esse ambiente maravilhoso aqui. Gente, isso aqui não é tudo de verdade, viu? Uma delícia. Eu não sei se eu falei no começo, mas é assado. Falei pra você? Falei, né? Verdade, é assado esse torresmo, é pra nós mesmo. Então vamos. Adorei. Vamos aproveitar. Agora nós vamos ficar batendo papo e tomando uma. Fechou? Com certeza. Keila, muito obrigado, agradeço mais uma vez. Fique com Deus e, cara, Deus te abençoe por todo esse conhecimento, toda essa capacidade. Muito obrigado. Amém, muito obrigada. Valeu.